Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, bom dia, Manuel e toda a equipe técnica presente aí no estúdio. Pessoal, hoje, infelizmente, eu não posso estar presente presencialmente nos estúdios da CBN. Eu estou em deslocamento para Maringá para participar do Paraná Faz Ciência, mas eu resolvi fazer uma brincadeira, né? Eu fiz uma entrevista com o Iá Fornazari, né? O Emanuel Iá aí, que eu chamo ele, para a gente conversar um pouquinho sobre as eleições e o impacto da inteligência artificial agora que passou, né? A gente está em segundo turno aqui em Ponta Grossa ainda, mas dá uma percepção bem bacana. E obviamente isso é uma brincadeira, né? Vocês vão perceber aí durante a entrevista com a IA a forma que ela conduziu toda a entrevista. E no final eu dou minha opinião sobre isso, porque sempre é bom lembrar que a IA não substitui a gente. Mas então vamos lá. Fala GPT, tudo certo? Eu estou gravando aqui a minha coluna semanal sobre inteligência artificial para a Rádio CBN e eu sempre interajo com o Emanuel Fornazari, que é o nosso locutor ali, é quem interage comigo. Mas eu estou gravando isso e eu quero que você, o ChatGPT, seja o Emanuel Fornazari e interaja comigo fazendo as perguntas sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições, que é o tema da nossa coluna semanal. Olá, Albino, sempre bom te ter por aqui. Inteligência artificial nas eleições é um tema quente, hein? Como você vê a IA mudando o cenário das campanhas eleitorais? Uma ótima pergunta, Emanuel Iá. Acho que o ponto principal de tudo que aconteceu nessas eleições é que quem venceu mesmo é a ignorância humana. Eu vejo que o que mais impactou foi a desinformação, as fake news, e não a IA propriamente dita, né? Como eu já disse em várias colunas, a IA é uma ferramenta e depende da forma que a gente quer usar ela. E as coisas que aconteceram são desinformações, fake news, coisas que já aconteciam e que a gente ainda não viu o impacto efetivamente da IA nisso. Talvez nas próximas eleições em 2026 a gente consiga ver isso de uma maneira mais concreta. Você levantou um ponto importante, Albino. A desinformação é um desafio antigo, que as novas tecnologias podem amplificar ou ajudar a combater, dependendo de como são utilizadas. Você acha que a regulamentação da IA pode ajudar a mitigar esses efeitos negativos? Acho que a regulação é um assunto bem pertinente, né? A gente já conversou um pouco sobre isso em outras semanas também, e eu entendo que a regulação tem que vir nessa questão de transparência, e a gente precisa pensar sobre isso e efetivar alguma coisa concreta, né? O Tribunal Superior Eleitoral emitiu algumas regulações aí provisórias para o período eleitoral, com algumas regras, e isso segurou bastante, né? Tal como o bloqueio do deepfake, a utilização em algumas situações com transparência, e eu entendo que até 2026 isso tem que ter avançado, para que de fato a gente consiga ter uma noção um pouco melhor de como vai usar, de como que pode usar isso e de como as pessoas vão ter consciência disso. Certamente. A transparência é fundamental. Com a evolução das regulamentações, esperamos ver um uso mais ético e responsável da IA, tanto por parte dos candidatos quanto dos eleitores. Alguma dica para os nossos ouvintes sobre como se proteger da desinformação online durante as eleições? Uma ótima pergunta, Emanuel Iá. Acho que o ponto aí, tal como a gente já falou também, é sempre estar atento aos órgãos aí que estão publicando sobre desinformação, né? Existem vários coletivos, existem várias iniciativas, tal como o Lupa, que mostram e tentam esclarecer um pouco sobre as fake news, um pouco como tudo isso funciona, e acho que é importante a gente estar atento, bem como a gente procurar fontes confiáveis de dados, né? Não acreditar somente o que está lá na rede social. Ah, eu vejo alguma coisa que foi postado na rede social e eu acredito naquele corte, eu acredito naquilo que foi postado. Eu preciso procurar a informação completa, ver todo o contexto, ver tudo que foi ocorrido naquela situação, para ver se faz sentido ou não. E acho que aqui vale até uma pergunta tua sobre isso. São os candidatos do Brasil que se aproveitaram das redes sociais e que não tinham espaço de TV e usaram muito as redes sociais e essas estratégias de corte e tudo mais para chegar nos seus eleitores. Ótima observação, Albino. A busca por fontes confiáveis e análise do contexto são essenciais. Você mencionou o uso estratégico das redes sociais por candidatos com menos espaço na TV.
Como eles podem usar a inteligência artificial para alcançar e engajar seus eleitores de forma ética? Acho que o ponto principal aqui é sobre as questões de transparência, né? As pessoas precisam saber que aquela pessoa está usando a inteligência artificial, que aquela pessoa usou alguma ferramenta, por exemplo, para fazer cortes automáticos de um vídeo, que ela fez uma imagem postada na rede social usando IA. Vocês devem ter percebido que redes sociais, tal como o Instagram, recentemente começaram a rotular, falando que aquilo foi feito com IA ou não. Então, eu acho que o caminho é transparência, né? De novo, sendo bem repetitivo nisso, transparência é o caminho. E as pessoas que usam essas ferramentas para facilitar a vida, para dar acesso, né? Acho que teve muito candidato que teve acesso a jingles, por exemplo, a coisas que não tinham, de forma porque era muito custoso, e a IA deixou isso mais acessível. Então, existem várias vertentes aí para a gente olhar nesse sentido. Transparência é realmente fundamental. E como você mencionou, a IA pode democratizar o acesso a ferramentas de campanha, tornando-as mais acessíveis para candidatos com menos recursos. O desafio é equilibrar o uso dessas ferramentas com a clareza sobre seu uso, para manter a confiança dos eleitores. Alguma última dica para nossos ouvintes sobre como identificar o uso de IA nas campanhas? Eu acho que a dica final aqui, o ponto final disso, a nossa conversa hoje, até porque está dando nosso tempo, é pensar nos impactos que isso vão ter para 2026, né, pessoal? A gente vai ter novas eleições em 2 anos. Aqui na cidade a gente tem segundo turno, mas em muitas cidades do país já acabou as eleições. Como que a gente vai se preparar para 2026, que é uma eleição ainda maior, que impacta muito mais, então é uma esfera federal. Acho que a gente tem que estar atento às questões de regulação, estar atento a desenvolver o nosso senso crítico, entender como essas ferramentas funcionam, querer saber sobre, porque é assim que a gente vai conseguir combater a desinformação e usar a IA de maneira ética e responsável. A IA não faz mal para ninguém, gente. Quem faz mal são as pessoas, né? É somente uma ferramenta que nós, seres humanos, criamos. E agradeço o tempo aí e a disponibilidade de vocês. Muito bem colocado, Albino. Preparação, senso crítico e ética são fundamentais para enfrentar os desafios futuros. Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Até a próxima. Eu que agradeço, Emanuel IA, né? Fornazar IA eu acho que é mais comercial. Vou dar outro nome aí, Emanuel. Pessoal, isso aqui foi uma brincadeira, obviamente, né? É importante a gente entender que eu quis mostrar para vocês o que eu usei é um novo modo de voz, um modo avançado de voz do GPT, né? Do ChatGPT, que foi lançado agora no final de setembro. Eu usei até a voz do Spruce, que ele tem um tom calmo e afirmativo, e a ideia era inclusive mostrar esse recurso. Percebam o tempo de resposta, que é muito rápido. E entendam que ele está vendo contextos, né? Não tem essa criticidade de interagir de outras maneiras, porque não é um ser humano, né? A gente está usando uma ferramenta, então a gente tem que entender esse contexto. Isso aqui foi um laboratório em tempo real que a gente aproveitou o espaço para fazer e até mostrar esse recurso, mas tem muita coisa avançando, né? Muito rápido as respostas, está tudo em tempo real, então eu não editei nada desse áudio, está tudo em tempo real, a minha fala e a fala da IA. E eu não vou trocar você não, Emanuel, fique tranquilo não, tá? Pode ficar tranquilo. Semana que vem eu tô por aí presencialmente. A gente continua essa conversa. Acho que foi bem interessante para a gente ver possibilidades e como isso pode ser aplicado nesse teste. E lembrem que a gente não vai ser substituído por isso não, gente, tá? Tá tudo certo. Até semana que vem, uma ótima semana para todos.